Olá para cada um, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui de volta para falarmos sobre mais um livro aqui no Pílulas de Bodega Literária. E dessa vez vamos falar sobre uma leitura que é bastante impactante, né? Eu até penso como é que eu vou falar com vocês sobre esse livro, porque é tanta coisa para se tratar, né? Tem tantos temas e tantas temáticas que eu fico pensando como é que eu vou ser sucinto num vídeo tão curto. Mas vamos lá. O livro desse mês é o livro que foi a tag que foi enviada, né? É um livro da autora Alice Walker, né, que é aquela autora da Cor Púrpura, né, que foi um livro bastante comentado, né, ganhou vários prêmios e tudo mais, que eu não li ainda, mas que está nas minhas listas de próximas leituras, porque ela é uma autora que nos toca, né, de uma forma bastante sentimental, digamos assim, né, e tem ela bastante tem um lugar de fala bastante importante, né, na nossa atualidade. É uma autora negra, então por isso mesmo ela vai falar então sobre um pouquinho do seu povo, né, da sua cultura e de tudo o que passou durante a sua vida, né, impregnado nos vários personagens que ela traz para esse livro. Essa obra foi a primeira da autora, né, que foi escrita em 1970, então por isso mesmo ele vai mostrar um pouquinho da vida daquela população daquela época, né, aquela população negra da época, que ainda não tinha um lugar de fala, não tinha seu próprio lugar. E então a autora vai falar um pouquinho então sobre aquela população que se passa então ali da primeira ou segunda geração após a escravidão. Então por isso mesmo ainda de uma forma bastante precária, digamos assim, né, e bastante ligadas ainda aos brancos, né, já que eles não tinham ainda o seu lugar de fala e o seu lugar, né, de se mostrar e de voz e tudo mais. Existiam sim, né, alguns grupos que estavam se formando ali nos Estados Unidos, né, a história se passa no sul dos Estados Unidos, num condado chamado Baker, e vai então tratar sobre a família Copeland, né, várias gerações. Só que, como eu estava falando, a autora vai tratar aqui então a vida de um povo, né, que vivia através do arrendatário, não sei se é assim se fala, mas de arrendamentos, onde as famílias, os brancos emprestavam partes de sua terra para aquelas famílias negras morarem. Então eles cultivavam a terra, trabalhavam para aquela família branca, né, para aquele dono branco. Não era uma questão de escravidão, mas digamos que por ter que pagar aluguel, por ter que pagar a terra em que moravam, né? Essas famílias negras apenas começavam então a gerar dívidas e mais dívidas, ficando então presas ali então a essa forma de se viver, né? Essa forma redentária que apenas criava problemas e nunca saía então desse ciclo, né, que se criava dessa forma de se viver. Então por isso mesmo que a autora conseguiu muito bem, né, criar esses aspectos aqui no livro. Tem uma família pobre que vive desse estilo de vida e que vive preso então a essas circunstâncias que por isso mesmo cria um certo aspecto de ódio ali, né? De se viver nessa vida e esse próprio preconceito, né? De viver preso a essa família, né? E tudo mais. O próprio personagem aqui odeia os brancos por ter vivido sobre esse aspecto e isso fica bem marcado aqui durante toda a história. Mas vamos falar então. O livro então vai contar aqui sobre, como eu falei, né, sobre a família Copeland, essas três gerações. Então são três aspectos diferentes da história. A primeira geração, né, como eu já até fiz uns esboços aqui, né? A primeira geração já vai começar então a entrar em contato com a família Copeland. Então existe esse menino chamado Brownfield Copeland, que vive ali com seu pai e com sua mãe nesse aspecto de vida que eu falei, né? De se viver em arrendamentos. E esse Brownfield tem vários irmãos, né, que vivem ali numa casa super mal acabada, né, em precariedade e tudo mais. Então ele meio que também vive sobre um aspecto de terror, né, de sempre viver atemorizado pelo pai. Porque esse pai, chamado Grange Copeland, né, por se viver dessa forma, então ele meio que desconta toda a sua raiva ali na família. Então ele agride a mulher, agride os filhos, sempre chega bêbado em casa, quando trabalha arruma algum dinheiro. Ele sai para beber, né? E sempre volta bêbado em casa, agredindo todo mundo. Então o Browfen sempre vive então ali de uma forma meio temerária por viver, né, nessa vida e pelo pai que tem. Então a gente acompanha essa primeira parte da história, né, dessa primeira geração, vendo essa criança tendo esse medo e esse aspecto de vida bastante, assim, um horror, né, de terror. A gente então acha que a partir dos pensamentos dele, a gente vai ver ali então a formação de uma pessoa que talvez possa mudar com o tempo, né, e pela vida que teve. Então, acontece várias coisas nessa vida, não posso dizer, né, acontecem vários aspectos nessa primeira geração, várias coisas, que eu não vou poder falar, porque isso seria spoiler, mas que fazem com que a gente se encaminhe então para a segunda geração da nossa história, que é ainda com aspecto. A primeira geração, como eu falei, é
com o ponto de vista do Bronfyn crescendo, mas também sobre esse pai, que é o Grande, ali aterrorizando a família, e também sobre a mãe, que vive, então, sobre esse terror, né? Então a gente acompanha, então, essa mãe ali tentando sobreviver e cuidar dos filhos, né? E ir atrás desse pai para ver se muda alguma coisa nesses aspectos ou não. Então a segunda geração é sobre o olhar do Brownfield, que consegue, então, ali sair daquele aspecto de vida que ele tinha, por um modo que eu não vou falar como, mas que ele então consegue se casar e com sua esposa chamada Man e tem vários filhos. A gente acha que com o tempo, né, esse Brownfield vai mudar, como eu falei, né, vai se tornar bonzinho, né, alguém que realmente entendeu a vida, os aspectos que ela tem, mas a gente percebe que o cara não muda, né? Ele ali continua a mesma coisa, a mesma pessoa, e se torna uma pessoa péssima e vai ficar igual ao pai Grande. Então a gente acompanha essa segunda geração através dos olhos da mãe, né, que é essa mãe que é um pouquinho mais educada, né, tem um pouquinho mais de cultura, ela estudou, então ela tenta dar uma vida melhor para os filhos, só que isso não acontece, porque o Bronfyn só faz as coisas irem de mal a pior. E as coisas vão para um aspecto tão terrível nessa história que você fica chocado, né, conforme as coisas vão passando e vão acontecendo, até chegarmos então à nossa terceira geração, que é a filha do Brownfield, chamada Ruth, né, que por alguns aspectos também que não vou falar como, vai morar com o avô dele, que é o Grange, né, lá do primeiro geração. Então a gente percebe então que então acontece esse encadeamento de histórias e de perspectivas, né, de gerações, que faz com que a gente, como eu falei, né, como eu até anotei aqui, é um ciclo sem fim, é uma cadeia, um elo, um moinho que vai ali moendo os aspectos desses personagens, que nos mostram tantas coisas, tantas barbaridades, né? A crueldade da vida que vai transformando as pessoas, fazendo com que os aspectos da história apenas se tornem aterrorizados, né? Uma coisa ali temerária, horrível, que não tem como ser mudada. Então o livro, né, a Alice Walker, nos traz aqui um aspecto de uma forma de preconceito que não é uma forma gratuita, digamos assim. É uma forma que a gente percebe o elo, né, de como as coisas acontecem, para que cada personagem seja dessa maneira, né? Então a gente percebe então que o livro vai tratar sobre o sofrimento humano como elo de uma cadeia que não tem fim, né? É uma forma apenas de enxergar o ser humano com outras formas. E o bom da história aqui é que a Alice Walker, ela vai tratar esse preconceito dentro da sua própria comunidade, né? Como isso se gera e como isso não tem um fim próprio. Então, o que acontece é isso, né? A gente acompanhando uma família que sofre tantas barbaridades, né? Tantas coisas próprias, que é as consequências do que a própria vida lhe impõe, né? A gente percebe que existe alguns personagens que querem mudar de vida, como a própria esposa do Brownfield, ou a própria neta, né, do Grange, né, a filha do Brownfield, querem tentar sair dessa vida, né, dessa posição, mas é algo que para aquela época não teria como, né? Elas tentam ter escola, tentam conseguir um emprego, né? Mas a própria vida, a própria comunidade, o próprio mundo, né? Conspira para que isso não aconteça, porque naquela época eram outros olhos, né? Outras coisas. E isso se encaminha até os tipos atuais, né? Esse livro é tão atual, né? Como o fato que aconteceu nos Estados Unidos, né? Do rapaz lá que foi morto, né? Pelo policial, que a gente faz entender, né, o porquê desse elo, né, desse moinho, como eu falei, né, desse moinho que ainda moe esse tipo de preconceito, esse tipo de coisa que vai seguindo de vida a vida e que não tem um fim, né? Então Alice Walker soube muito bem trazer isso, essa forma de mostrar essa coisa que está impregnada nas nossas vidas, esse preconceito e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei, né? Então é isso. O primeiro geração é sobre esse pequeno Brownfield, né? O pai Granger, né? Como um monstro e a sua mãe, né? Que tenta ali mudar alguma coisa. A segunda geração, que é quando o Brownfield vai se tornando o próprio pai, né? A gente acha que ele vai mudar, mas não consegue, então vai se tornando ali o próprio pai. E ele tem a esposa, né? Então, que vai tentando dar alguma dignidade para esses filhos, né? Ela até arruma uma casa boa, arruma alguma coisa diferente, escola e tudo mais, mas o Brownfield acaba com tudo isso pela forma como ele foi se formando como humano. Até chegava então a nossa terceira geração, que é a filha do Brownfield, a Ruth, né? E seu avô Granger. É bem engraçado como o próprio avô, né, o Granger Copland, vai se redimindo conforme ele vai entendendo essa própria natureza humana, né, que se impregna dentro dele. Então, os temas que a gente vai ver são exatamente isso, né? O medo da vida, daquela vida ali de subsistência que existe, né?
A questão da visão ali, a visão não do homem branco na história, mas dos próprios negros contando as suas histórias, né? Ela é impregnada, essa história da questão do abuso, né? O abuso do pai com o filho, do esposo com a mulher, dos pais com os filhos, né? Você acha que a história vai chegar num fim, numa esperança, mas você lê certos capítulos aqui da história, mas que você precisa depois parar e ter um fôlegozinho para poder retornar à leitura, porque realmente é muito pesado, né? E mexe muito, então, com a nossa mente e com a nossa ânsia. Então, vai também tratar sobre a questão da violência né, e tudo mais, do preconceito e da questão, então, da falta, né, de esperança na humanidade, porque conforme a leitura vai avançando, você vai perdendo essa esperança pela leitura humana. Então, eu não sei mais o que falar, né? Porque é tanta coisa, mas é um livro que realmente mexeu comigo, né? Eu fiquei aí, quando eu acabei a leitura, eu fiquei um pouquinho, passei um bom tempo, né? Sem pegar nele de volta, porque quando você acaba a leitura, você vai ler aqui na revistinha da tag, né? Pra você entender um pouquinho sobre a história, mas eu levei um tempo, né? Pra retornar as explicações sobre esse livro. E assim, é um livro, só digo isso, é um livro que mexe com você e que você não vai ser o mesmo, né, após a sua leitura. Eu quero muito ler A Cor Púrpura. Quem já leu, eu quero que comente aqui embaixo sobre a leitura, né, o que vocês acharam ou não. Então, por favor, também me comentem então sobre aí se vocês já leram o livro, se vocês conhecem essa autora e se vocês têm mais livros com essa temática, né, sobre essa questão da de alguém, né, da própria comunidade, trazendo próprias histórias de sua própria comunidade, né, dessa forma tão cruel, né, ali. É os aspectos da forma preconceituosa, né, e da própria forma de se conviver com que as pessoas vão se impregnando e não muda a cabeça, né, não muda a ideia. Isso permanece então por gerações e mais gerações e como isso então se reflete nas próprias ações que esses personagens, essas pessoas têm, né, ali atuando na vida e na sociedade. Então é isso. Quem gostou, comenta aqui embaixo sobre esse livro, indicações de livros, algum comentário sobre o tema, qualquer coisa é bem-vinda. Lembrando também que esse vídeo vai estar disponível no YouTube, então dê o joinha para quem estiver assistindo, comenta aqui embaixo e então até a nossa próxima leitura. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem e tchauzinho para cada um.